Pronto, boa tarde a todos. Estamos voltando, né, do nosso recesso de março. Ficamos 3 semanas sem os nossos webinários do Print, todos estavam de férias. E estamos retornando hoje com a casa cheia, com o 11º webinário, com Henrique, que é doutorando do programa de pós-graduação em Ecologia e fez um doutorado sanduíche na Alemanha recentemente dentro do Print, que estava muito ansioso para sair, né, e ir para o exterior. Tive que dar uma segurada em alguns momentos, né, mas no final deu tudo certo. Ou seja, conseguiu ir em segurança, fez o trabalho que deveria fazer, voltou, está terminando de redigir as do ano, né? Então, apesar dos pesares, as coisas caminharam dentro do possível. O Henrique é orientado da professora Eliane Marinho, que também aqui está presente. As boas-vindas também à professora Adriana Rosa de Carvalho, que é ex-coordenadora do programa de pós-graduação em Ecologia, atualmente diretora de gestão aqui na Pró-Reitoria de pós-graduação. Então, esses webinários foram concebidos e estão sendo executados para que a gente mostre um pouquinho daquilo que foi desenvolvido, né, no âmbito do nosso Print do ponto de vista científico. E não apenas Print, né, por isso que está lá, além do internacionalização, além do Print. Né, para que a gente mostre à comunidade, para a gente compartilhe, para que a gente traga os ganhos científicos para a comunidade científica de uma maneira geral. Então, toda semana, 16 horas, a gente tem um webinário com um tema diferente, com uma área diferente, com um pesquisador diferente, mostrando um pouquinho e interagindo com os colegas que são interessados ali na mesma área com o tema, né? Então, isso mantém vivo e a ida e faz com que um vá e multiplique para os outros, né? É claro que é um momento também que a gente conversa e que quem foi, os alunos mostram as dificuldades, a importância de a gente ter o exame de proficiência adequado, ter um bom projeto de doutorado, definido lá no início, já com essa possibilidade de intercâmbio, né, para que a gente consiga motivar e usar bem o financiamento que a universidade conseguiu para vocês, que agora vai até 2024. Né, em função de 2021, da pandemia, aquilo que era previsto para 2021, a gente pediu, a CAPES acatou o pedido de prorrogação do projeto para 2023 e 2024. 22 seria o último ano, então vai passar para 23 e 24, utilizando os recursos que estarão previstos para o ano de 2021, que não foram utilizados porque, por motivos óbvios, a gente não conseguia sair. Então, Henrique, muito obrigado pela sua disponibilidade. Professora Eliane Marinho também, os professores da Ecologia, vi que a professora Juliana, que é a nossa atual coordenadora, também já está presente. Eu lhe passo a palavra e a professora Adriana vai coordenar os trabalhos, porque eu vou ter que ir para uma reunião com o secretário de saúde daqui a 5 minutinhos. Se lá for rápido, eu retorno ainda para ver o final, senão eu irei assistir no canal do YouTube da PPG. Você tem a palavra, Henrique, pode compartilhar e... Certo, professor, obrigado. Eu vou compartilhar a tela. Quando a minha apresentação entrar no modo de apresentação, a professora Adriana, por favor, confirme para mim. Pronto. Já está com sua foto aí, ó. Sim, senhor. Então, boa tarde, pessoal. Como já apresentado pelo professor Rubens Maribondo, de uma forma bastante descontraída,
Eu me chamo Henrique Borborema, sou doutorando do programa de pós-graduação em Ecologia da nossa universidade, orientado pela professora Eliane Marinho Soriano, e o título de minha pesquisa de doutoramento é Efeitos de mudanças globais na fisiologia de espécies de Bostríquia rodófita de populações geneticamente divergentes. Em meu doutorado, eu venho trabalhando com essas duas espécies de macroalgas vermelhas, a Bostríquia montagne, representada aqui nessa fotografia, e a Bostríquia calíptera, que ocorrem predominantemente em manguezais. Esse ecossistema está aqui representado nessa fotografia. Eu organizei a minha apresentação em 4 tópicos. Inicialmente, eu vou falar para vocês da relevância das macroalgas que são objeto da minha pesquisa de doutoramento, o porquê de estudá-las, o contexto ecológico que embasa a minha pesquisa, que são as mudanças globais, para que vocês possam entender o propósito inicial do meu doutorado sanduíche na Alemanha. Eu preciso apresentar sucintamente os experimentos que eu realizei no Brasil e, fechando a apresentação, eu irei expor para vocês os experimentos e os resultados a partir desses experimentos realizados na Alemanha no âmbito do print. Então, eu venho estudando essas macroalgas desde o meu mestrado, porque espécies de Bostríquia, elas formam essa comunidade bastante interessante em manguezais, que é o Bostriquietum. Essa comunidade, principalmente formada por macroalgas, que se estabelece nos rizóforos das plantas de mangue, como representado aqui nessa fotografia, e em pneumatóforos de plantas de mangue também. Pneumatóforos é um tipo de raiz de plantas de manguezal. Essa comunidade, ela é denominada na literatura de Bostriquietum, e ela é muito importante nos ecossistemas estuarinos, como os manguezais. Por quê? Essas macroalgas, elas realizam produtividade primária nesses ecossistemas, produzem oxigênio e matéria orgânica, são microhábitat para diversos organismos, principalmente invertebrados, que são consumidos por peixes, e esses peixes servem de recurso alimentar e também como fonte de renda para populações humanas que residem nessas localidades, que residem próximo a manguezais. Essas macroalgas que formam o Bostriquietum, principalmente as bostríquias, elas podem indicar poluição ambiental, como poluição por metal pesado, e elas também são recurso alimentar para consumidores, a exemplo de peixes. As espécies com as quais eu trabalho, a Bostríquia montagne e a Bostríquia calíptera, elas, de acordo com alguns trabalhos já realizados no Brasil, são as espécies que ocorrem em maior predominância nos manguezais brasileiros. Elas são as espécies que ocorrem com uma alta predominância em manguezais brasileiros. Os manguezais no Brasil se distribuem do Oiapoque, no Amapá, até Laguna, em Santa Catarina, ocorrendo em 2 províncias biogeográficas, a província Atlântico Sudoeste tropical e a província Atlântico Sudoeste temperado quente. Essas províncias se diferenciam principalmente pela temperatura. Então, a minha pesquisa de doutorado, ela vai além das espécies. Ela objetiva verificar os efeitos das mudanças globais sobre as populações dessas macroalgas da Paraíba, que é localizado, esse estado é localizado na província Atlântico Sudoeste tropical, e verificar também das populações de uma região temperada quente,
uma população proveniente do estado de São Paulo. Como nós sabemos, historicamente, vem sendo registrado um aumento nas concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, e esse aumento de gases de efeito estufa tem resultado em um aquecimento continental e oceânico. O gás carbônico, além de ser um gás de efeito estufa, que é aquele que mais está sendo emitido na atmosfera, é um gás que, quando passa de sua forma atmosférica para a forma aquosa no meio marinho, causa reações químicas que reduzem o pH marinho. Esse distúrbio ambiental vem sendo denominado de acidificação dos oceanos. E os gases F, representados nesse gráfico pela linha azul mais escuro, além de serem gases de efeito estufa, causam a degradação da camada de ozônio, que, como nós sabemos, é responsável por filtrar a radiação solar que chega ao nosso planeta. O aquecimento global tem provocado, em diversas partes do mundo, um aumento do nível do mar. O aumento do nível do mar provocará alterações ambientais em ecossistemas estuarinos, como os manguezais, onde estão estabelecidas as espécies de Bostríquia, objeto da minha pesquisa. Esse aumento do nível do mar provocará um deslocamento da cunha salina no sentido montante dos estuários, ou seja, em direção ao continente, alterando gradientes de salinidade nesses ecossistemas. Além disso, devido à mudança climática, menos chuva é esperado em ambientes tropicais como o nosso, como a nossa região, o que vai resultar em um menor volume de água doce, de água continental, entrando nos estuários. Então, o efeito aditivo de um menor volume de água doce entrando nos estuários e maior entrada de água marinha resultará em um aumento de salinidade nesses ecossistemas. Então, para sintetizar, o objetivo principal de minha pesquisa é analisar como que as mudanças globais poderão afetar essas espécies de macroalgas provenientes da Paraíba e de São Paulo, provenientes de um manguezal da Paraíba e de um manguezal de São Paulo, que estão localizados em diferentes nichos climáticos. Além disso, a minha pesquisa objetiva também ver a divergência genética e ecotípica entre as populações. Quando eu falo de divergência genética, eu verifiquei se há uma diferença genética entre as populações dessas macroalgas. E quando eu falo de divergência ecotípica, é se elas responderão, se as populações dessas macroalgas responderão de forma diferente às condições de mudança global devido a diferenças ecológicas entre elas. Então, nós realizamos coletas na área de proteção ambiental do estuário do rio Mamanguape, na Paraíba, e no Parque Estadual da Ilha do Cardoso, em São Paulo. Após as coletas, nós estabelecemos as culturas em laboratório, como vocês podem ver nesta fotografia, e fizemos os experimentos de mudança global. Os primeiros experimentos foram experimentos de acidificação dos oceanos, em que, em um sistema de bioreatores, nós diminuímos o pH da água do mar, injetando CO2 a cada 12 horas. Esses experimentos foram realizados com a colaboração da doutora Naí Ocoia, do Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo. As respostas fisiológicas mensuradas foram o crescimento, medidas de fluorescência da clorofila A como indicativo do desempenho fotossintético das macroalgas. Analisamos o conteúdo de pigmentos, os pigmentos acessórios, carotenoides e as ficobiliproteínas e a clorofila A.
A clorofila A é o principal pigmento fotossintetizante em vegetais e nas macroalgas vermelhas, as ficobiliproteínas e os carotenoides são pigmentos acessórios, como eu falei há pouco, que captam uma maior quantidade de luz e transferem para a clorofila A. Nós mensuramos também os carboidratos e as proteínas solúveis totais nas macroalgas. Dentro do grupo químico dos carboidratos, os polissacarídeos e os carboidratos de baixo peso molecular. E como um indicativo de estresse fisiológico, nós mensuramos a atividade antioxidante do extrato dessas algas após serem submetidas às condições experimentais. Para verificar se há diferença genética entre as populações das macroalgas de São Paulo e da Paraíba, nós realizamos análises moleculares com a colaboração da doutora Mutue Fuji, também do Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo. Os resultados dos experimentos de acidificação dos oceanos e das análises moleculares resultaram no primeiro artigo de minha tese, que está intitulado Macroalgas de manguezais aumentam seu crescimento sob a acidificação dos oceanos, um estudo com haplótipos de Bostríquia de diferentes províncias biogeográficas. Esse artigo ele foi submetido ao periódico Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. Nos foi solicitada uma major review, nós fizemos a revisão e ressubmetemos ao periódico. Nesse artigo, nós mostramos que há uma divergência genética pelo marcador mitocondrial COI5P, há uma divergência genética entre as populações da Paraíba e de São Paulo. Nós mostramos que a fisiologia das espécies não foi negativamente afetada pelas condições de pH diminuído por enriquecimento de CO2 no meio de cultura, e pelo contrário, elas só não foram afetadas negativamente, como elas aumentaram o crescimento nas condições de pH diminuído, ou pela maior disponibilidade de gás carbônico dissolvido na água do mar. Além disso, em alguns casos, elas aumentaram o conteúdo de carboidratos e do pigmento acessório, aloficocianina, e a atividade antioxidante, como indicativo de estresse fisiológico, não alterou nas condições de pH reduzido. A conclusão principal desse artigo é que essas macroalgas de ambas regiões geográficas, por apresentarem tolerância a pH mais baixo e por aumentar o crescimento sob maior disponibilidade de gás carbônico, elas podem ser relevantes para sequestro de carbono em manguezais. E em um contexto de mudança global, principalmente pelo aumento de gás carbônico na atmosfera, esse serviço ecossistêmico prestado por essas macroalgas em manguezais, que já são reconhecidos como ecossistemas de carbono azul, são cruciais para uma melhoria das condições ambientais em termos de redução de carbono na atmosfera. Além dos experimentos de acidificação dos oceanos, nós realizamos experimentos de aquecimento dos oceanos e aumento de salinidade, variação de salinidade, com as macroalgas tanto da Paraíba como de São Paulo. Para as macroalgas da Paraíba, nós estabelecemos as temperaturas de 27, 32 e 34 graus Celsius, 27 graus Celsius como sendo a temperatura da superfície do mar atual, 32 graus Celsius de acordo com o cenário de aquecimento RCP 8.5 do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, e 34 graus Celsius, um aumento de 2 graus Celsius em relação ao cenário RCP 8.5, para testar o limite de tolerância térmico superior dessas macroalgas. Como já mencionado, esses experimentos eles foram bifatoriais, porque além do aumento de temperatura, nós fizemos a variação de salinidade em 15, 25 e 35 PSU. Com as algas de São Paulo, nós estabelecemos as temperaturas de 24, 29 e 31 graus Celsius.
24 graus Celsius, de acordo com a temperatura da superfície do mar atual para a região temperada quente, 29 graus Celsius como um cenário de aquecimento RCP 8.5 projetado pelo IPCC, e 31 graus Celsius, um aumento de 2 graus Celsius em relação ao cenário RCP 8.5, para testar também o limite de tolerância térmico superior dessas macroalgas. Esses experimentos também foram realizados em colaboração com a professora Naí Iocoia, do Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo. Nós mensuramos as mesmas respostas fisiológicas que eu falei previamente, e os resultados desses experimentos culminaram no segundo artigo de minha tese, que está intitulado Aquecimento do Oceano e Salinidade Aumentada ameaçam espécies de Bostríquia de populações geneticamente divergentes. Esse artigo foi submetido ao periódico Marine Environmental Research. Nos foi solicitada uma minor review. No momento, eu estou trabalhando nessa revisão para ressubmeter o artigo ao periódico. Nesse artigo, nós vimos que o crescimento das algas diminuiu sob condições de aumento de salinidade e temperatura. A temperatura em 31 graus Celsius foi letal para as macroalgas da região tropical, para as macroalgas da Paraíba, enquanto que 31 e 29 graus Celsius foram letais apenas para Bostríquia calíptera de São Paulo, da região temperada quente, por efeito interativo com a maior salinidade estabelecida, de 35 PSU. Nós vimos que a fotossíntese das algas diminuiu com o aumento de salinidade, que as macroalgas produziram proteínas, carboidratos e compostos antioxidantes para tolerar condições prejudiciais e que elas ajustaram o conteúdo de pigmentos para uma captura de luz eficiente sob condição de estresse. A conclusão principal desse artigo é que o aquecimento dos oceanos e salinidade aumentada nos estuários, como resultado de mudança climática, como resultado de um menor volume de chuva na região onde estão esses manguezais, e também devido ao aumento do nível do mar, serão prejudiciais para Bostríquia montagne e Bostríquia calíptera de ambas regiões, especialmente para aquelas vivendo mais próximas a seus limites de tolerância térmico superior. No caso, as populações da Paraíba, que já estão naturalmente submetidas a maiores temperaturas e maiores salinidades do que as populações de São Paulo. A partir dos meus experimentos de aquecimento dos oceanos e salinidade aumentada e dos experimentos de acidificação dos oceanos, eu já tinha projetado desde o início do meu doutoramento, desde a apresentação do meu projeto de doutorado ao comitê avaliador do PPGECO, realizar análises bioquímicas, nomeadamente análises de dulcitol e sorbitol, em um doutorado sanduíche na Alemanha com o professor Carsten, que foi o primeiro pesquisador a identificar esses compostos em espécies de Bostríquia em sua pesquisa de doutoramento na década de 70. Então, eu quis identificar e quantificar esses compostos nas minhas amostras provenientes dos experimentos realizados no Brasil, esses experimentos que eu já apresentei para vocês, porque eles reconhecidamente têm uma função de aclimatação osmótica descrita pelo professor Carsten em sua pesquisa de doutorado. Além disso, como eles são carboidratos de baixo peso molecular e são carboidratos de 6 átomos de carbono, eu hipotetizei que eles também tinham uma função de proteção térmica, por serem carboidratos de baixo peso molecular, e uma função energética, por serem carboidratos de 6 átomos de carbono, como a glicose. Então, para verificar essa função de aclimatação osmótica e testar as minhas hipóteses,
Eu realizei o doutorado sanduíche na Universidade de Rostock, na Alemanha, no Instituto de Biociências, no grupo de Ficologia e Ecologia Aplicada, chefiado pelo professor Dr. Ulf Carsten. Usando a técnica de cromatografia líquida de alto desempenho, representada aqui nessa fotografia, nós identificamos e quantificamos o dulcitol e o sorbitol nas minhas amostras pelo tempo de retenção. Como resultados, nós confirmamos que esses compostos, principalmente o dulcitol em minhas amostras, têm uma importância para a aclimatação osmótica dessas macroalgas, uma vez que as concentrações desses compostos aumentaram com o aumento de salinidade. Além disso, por efeito interativo do aumento de temperatura com o aumento de salinidade, houve um aumento mais acentuado desses compostos nas macroalgas. Assim, nós confirmamos a importância deles para a aclimatação osmótica em minhas espécies de Bostríquia, tanto da Paraíba, da região tropical, como de São Paulo, da região temperada quente, e nós confirmamos a minha hipótese que eles também têm uma importância para a proteção térmica, uma vez que houve esse efeito interativo do aumento de temperatura com o aumento de salinidade. A partir dos experimentos de acidificação dos oceanos, nós também observamos um aumento nas concentrações, principalmente do dulcitol nas macroalgas e do sorbitol na Bostríquia montagne da região tropical, confirmando a hipótese que esses compostos também têm função energética. Esses resultados foram muito interessantes, eles são muito interessantes, porque pela primeira vez o dulcitol ele foi identificado e quantificado como o principal osmólito em espécies de Bostríquia. O professor Carsten, ele já identificou e quantificou esses compostos em mais de 2.000 amostras de espécies de Bostríquia de diferentes regiões do mundo, e sempre o sorbitol era o principal osmólito. Em nossas amostras foi o dulcitol, um resultado inédito, contribuindo para o conhecimento científico sobre a fisiologia dessas espécies de Bostríquia. Esses resultados, juntamente com o conteúdo de nitrogênio e carbono nas macroalgas que eu estou analisando, junto com dados de crescimento, irão resultar no terceiro artigo de minha tese, que está intitulado Macroalgas de manguezais são beneficiadas por acidificação dos oceanos, mas negativamente afetadas por aquecimento dos oceanos e salinidade aumentada. Nós pretendemos submeter esse artigo ao Journal of Ecology, por ser um dos principais periódicos lidos pelos ficólogos mundialmente. E como nós temos esse dado do dulcitol como principal osmólito nas espécies de Bostríquia, é super importante divulgar e compartilhar esse achado científico com os nossos pares ficólogos. Como eu falei para vocês no sumário, além dos experimentos, eu estabeleci culturas dessas macroalgas oriundas da Paraíba. Antes da minha viagem, o professor Carsten perguntou se eu tinha material vivo em laboratório para que nós pudéssemos realizar alguns experimentos com a infraestrutura que ele tem em seu laboratório e, obviamente, eu aceitei a proposta. Eu fui à Paraíba coletar essas macroalgas, estabeleci as culturas lá e nós realizamos alguns experimentos. O primeiro experimento foi um experimento univariado, apenas com aumento de salinidade, e as respostas fisiológicas mensuradas foram medidas de fluorescência da clorofila A para entender o efeito
do aumento de salinidade apenas na fotossíntese das algas e também as concentrações do dulcitol e do sorbitol, já que eles têm essa função de aclimatação osmótica nessas macroalgas. Como resultados, nós vimos que o rendimento quântico efetivo diminuiu em ambas espécies com o aumento de salinidade. A taxa de transporte de elétrons relativo entre os fotossistemas diminuiu também com o aumento de salinidade, sendo o efeito mais pronunciado em Bostrychia calyptra, uma vez que Bostrychia montagnae, a 37,1 PSU, manteve taxas de transporte de elétrons similar às condições de menor salinidade. Analisando diversos parâmetros fotossintéticos, como o rendimento quântico máximo na fotossíntese, a eficiência fotossintética, a taxa de transporte de elétrons relativo máximo e a irradiância de saturação da fotossíntese, nós vimos que com o aumento de salinidade, presente aqui no eixo X, houve uma diminuição desses parâmetros fotossintéticos. Analisando as vias de dissipação de energia de Bostrychia calyptra e Bostrychia montagnae, nós vimos que com o aumento de salinidade houve uma diminuição da absorção de luz pelos fotossistemas, aqui representado essa absorção pelas colunas verdes, houve uma diminuição da absorção e um aumento da perda de energia luminosa. Todos esses resultados referentes à fotossíntese mostram que o desempenho fotossintético das algas é negativamente afetado pelo aumento de salinidade e que em condições futuras de aumento de salinidade em estuário, devido às mudanças globais, essas macroalgas serão negativamente afetadas. Quanto aos resultados dos osmólitos, nós observamos, como esperado, um aumento nas concentrações desses osmólitos em ambas espécies, sendo principalmente do dulcitol na Bostrychia calyptra e na Bostrychia montagnae do dulcitol e do sorbitol. Esses resultados irão culminar em um quarto artigo na minha tese, que está intitulado Respostas Bioquímicas e Fotobiológicas de Macroalgas de Manguezais, Bostrychia calyptra e Bostrychia montagnae, Rodófita, a estresse salino relacionado à mudança climática. Esse artigo nós iremos submeter ao periódico Hidrobiologia, porque ele está com uma chamada aberta para um volume especial sobre efeitos de mudanças de salinidade em ambientes marinhos devido à mudança climática. Então, como o artigo é bem dentro do escopo desse volume especial, nós iremos submeter a esse periódico. Além do experimento de salinidade, nós realizamos um experimento de luz, onde nós estabelecemos um gradiente luminoso para Bostrychia calyptra, 6 níveis de luz para Bostrychia calyptra e 5 para Bostrychia montagnae, nessas incubadoras que vocês podem ver nessas fotografias. As respostas fisiológicas mensuradas foram medidas de fluorescência da clorofila A, para entender o efeito do aumento de luz na fotossíntese das algas, o crescimento das algas, o conteúdo de pigmento, as ficobiliproteínas e a clorofila A, e o conteúdo de aminoácidos do tipo micosporina por HPLC, por cromatografia líquida de alto desempenho, em um outro sistema de cromatógrafo que eu tive a oportunidade também de aprender a usar nesse doutorado sanduíche. Nós medimos esse conteúdo de aminoácidos do tipo micosporinas, porque esses compostos são reconhecidamente importantes para a fotoproteção de organismos vivos. Como resultados, Bostrychia calyptra aumentou o crescimento até 637,5 micromols de fótons por metro quadrado por segundo, diminuindo o crescimento
nos dois tratamentos de maior irradiância, enquanto que Bostrychia montagne aumentou em relação a 169,5 micromols de fótons por metro quadrado por segundo para 266,5, diminuindo nos três tratamentos com maiores irradiâncias. Em relação aos parâmetros fotossintéticos, ambas as espécies diminuíram o rendimento quântico efetivo com o aumento de luminosidade, sendo um efeito mais pronunciado na Bostrychia montagne. O desempenho fotossintético medido como taxas de transporte de elétrons relativo também diminuiu nos tratamentos de maior condição de luz. Quanto aos diferentes parâmetros fotossintéticos, o rendimento quântico máximo, a eficiência fotossintética, a taxa de transporte de elétrons relativo máximo e a irradiância de saturação diminuíram com o aumento de luz, enquanto que a fotoinibição aumentou com o aumento da luminosidade. Em relação às vias de dissipação da energia, em ambas as espécies, houve um nítido padrão de diminuição do uso da energia luminosa para a fotossíntese e uma perda dessa energia para o ambiente. A perda aqui representada pelas colunas amarelo mais escuro e o ganho pelas colunas verdes. Esses resultados fotossintéticos demonstram que o desempenho fotossintético das macroalgas é negativamente afetado por um aumento de luminosidade, demonstrando que condições futuras de maior radiação solar devido à degradação da camada de ozônio irá comprometer negativamente a fisiologia fotossintética dessas macroalgas. E esses parâmetros fotossintéticos diminuíram porque em ambas as espécies, mas principalmente na Bostrychia montagne, houve uma degradação da clorofila A, aqui representada pelas colunas verdes, com aumento de luz. Na Bostrychia calyptra também houve essa degradação da clorofila A com aumento de luz. Na Bostrychia montagne, todos os pigmentos degradaram. Na Bostrychia calyptra, as ficobiliproteínas, representadas pelas colunas vermelho, azul mais escuro e azul mais claro, elas aumentaram até 637,5 micromols de fótons por metro quadrado por segundo, diminuindo nos tratamentos de maior irradiância. Quanto ao conteúdo de micosporinas, uma vez que esses compostos são para fotoproteção, diferente do esperado, onde nós esperávamos um aumento desses compostos, uma vez que elas estavam sendo expostas a uma maior condição de luz, houve uma diminuição, porque houve uma fotodegradação desses compostos, desses aminoácidos, como vocês podem ver nessas fotografias. De acordo com o aumento de luz, houve o branqueamento, e esse branqueamento se deu justamente pela perda dos aminoácidos do tipo micosporina. Esses resultados irão culminar no 5º artigo de minha tese, que está intitulado Desempenho fotossintético, conteúdo de pigmentos e compostos fotoprotetivos de Bostrychia calyptra e Bostrychia montagne, Rhodophyta, sob estresse de luz. Esse artigo nós iremos submeter ao periódico Frontiers in Marine Science. Bem, os agradecimentos são sempre oportunos, então eu quero agradecer ao FRN e ao PPGECO pela oportunidade de estar cursando um doutorado. Eu tenho recebido muito apoio do PPGECO para que a minha pesquisa seja realizada da forma como ela está sendo apresentada. Quero agradecer também à CAPES pela Bolsa ProEx e pela Bolsa PRIT, que me deu essa oportunidade de viver essa experiência cientificamente e pessoalmente maravilhosa na Alemanha. E quero agradecer ao programa de pós-graduação, que é um programa de excelência acadêmica, por sempre me apoiar, disponibilizando recursos do ProEx para eu realizar minha pesquisa desde a época da professora Adriana. Tanto a professora Adriana como a professora Juliana
têm sido muito generosas, me apoiando. Preciso agradecer e devo agradecer a professora Eliane Marinho Soriano por me orientar. Ela tem me dado bastante autonomia para realizar a minha pesquisa e me apoiado bastante nas minhas decisões. Ela sempre é esse porto de apoio para mim. Quero agradecer a Naí e a Mutuê, do Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo, por terem me recebido e terem colaborado na minha pesquisa para a gente dar essa contribuição significativa em nossa área do conhecimento. Agradecer aos meus colegas do laboratório do DOL e aos meus colegas de São Paulo, a professora Estela Plastino, por sempre me permitir fazer análise de fotossíntese em São Paulo com o PAN de seu laboratório, ao professor Levi, da Unesp de São Paulo, pelo apoio logístico para a coleta no Manguezal de São Paulo, e ao professor Castro, por ter me aceito para a realização do meu doutorado de sanduíche com o seu grupo desde 2017, quando eu apresentei o meu projeto de doutorado à banca do PPGECO. Ele, além de ter sido um supervisor e um cientista espetacular, como eu já esperava, é um ser humano incrível. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Henrique, muito obrigada pela sua apresentação, que foi muito bem estruturada. É muito bom quando a gente vê uma apresentação tão claramente exposta como a tua. Ela foi muito didática, explicando os pormenores do seu trabalho, porque seu trabalho é realmente numa outra escala ecofisiológica. Isso é muito interessante. Acho que a maioria de nós gostou muito de te ouvir falar. E eu gostaria de abrir a palavra para a tua orientadora, Eliane Marinho, para ela complementar com aquilo que ela achar agora importante de ser dito. Eliane, fica à vontade. Obrigada, Adriana, muito obrigada. Parabéns, Henrique, apresentação excelente, como sempre. Henrique tem muita facilidade, nas suas apresentações, eu sempre gosto muito, Aliás, no laboratório todo, Henrique? Sempre dando os parabéns. Então, Adriana, Henrique, ele, desde o início, como ele falou, ele já veio pronto, tá? Ele já tinha feito o mestrado dele com essas duas espécies, ele já tinha trabalhado com essas mudanças climáticas, e eu fui da banca dele de doutorado, lá em João Pessoa, lá na Paraíba, na Federal da Paraíba. E me admira muito, é uma característica de Henrique. Então, assim, é um aluno que não dá trabalho, é um aluno que todo orientador quer ter, porque ele vem com a ideia pronta, mastigada, então é difícil você dizer alguma coisa, Só faço modular um pouco, dou minha opinião quando acho necessário. É uma pessoa batalhadora. Acho que esse programa Print, ele veio para somar, para formar os nossos jovens, dando uma qualidade maior, Às vezes, nos nossos laboratórios, falta alguma coisa, um equipamento mais sofisticado, e o Print ajuda muito, Então, quando ele preparou o projeto dele, ele já tinha colocado que ele queria fazer esse sanduíche na Alemanha. E eu sempre acho muito bom quando os alunos decidem sair, não eu que fico pedindo para eles saírem para fazer um pós-doutorado ou um doutorado de sanduíche fora, porque tem que vir da pessoa. É uma pessoa que tem metas, que tem objetivo, é uma pessoa que está tendo muito sucesso no seu doutorado, porque ele já tem 2 artigos aceitos, Um já foi enviado, a gente está só esperando, que saia, que fica online. O outro, ele está terminando agora, foi muito rápido, por sinal, Esse período da Alemanha, ele não se contentou só em fazer o que estava previsto no projeto, que seriam essas análises bioquímicas, mas ele levou material, ele fez novas culturas lá, que aí eu sabia que ele estava trabalhando para caramba, mas por que você está fazendo isso de novo? Porque tudo isso ele já tinha feito aqui no Brasil, E eu sei, porque eu também às vezes faço alguns experimentos de fisiologia, eu sei o quanto isso é trabalhoso,
né? Um trabalhozinho enjoado, minucioso, que precisa tempo, né? E dedicação, principalmente. Ele tem se esforçado muito também com relação ao inglês, né? Ele melhorou bastante, né? É ele que traduz os artigos. Então, isso, assim, para um orientador, é um conforto, Adriana. Realmente, você ter um aluno que sabe resolver os problemas que aparecem e traz muitas ideias também. Então, eu estou muito satisfeita com o trabalho de Henrique. Eu sei que vai ser um trabalho que vai ser, essas publicações elas vão ser bastante referenciadas, tem coisas novas que ele está apresentando, né? Não foi em vão toda essa trabalheira que ele teve, né? Tanto em São Paulo, quando ele ficou meses em São Paulo, ele realmente era um escravo do trabalho dele. Então, eu sabia, porque essas duas pessoas que o acolheram em São Paulo são duas amigas minhas, duas colegas, as duas são da Rede Algas também, né? Nós somos da Rede Algas, então, assim, esse grupo a gente já vem trabalhando há muito tempo. E elas me colocavam sempre a par do andamento dos trabalhos de Henrique. Então, Henrique é um bom aluno e seguramente vai ser um excelente profissional. Nisso aí eu tenho certeza. E eu agradeço também, né, a todos vocês com relação a esse programa que facilitaram essa bolsa para o Henrique, e que eu espero que vários alunos, esses mesmos que estão aqui nos assistindo, né, nos ouvindo, que procurem sair. Isso é muito bom, tanto para o lado pessoal como profissional, né? E o nosso país, a gente vê que, principalmente nesse momento, que a gente está num momento tão grande, de tanta crise, tanta falta de recursos, a gente precisa de profissionais, de jovens bem formados, né, que venham nos substituir futuramente aqui na universidade, né? Então, eu sou muito grata a vocês pela bolsa, né, para o Henrique, muito feliz pela boa formação que ele está tendo, realmente muito boa, isso aí é fato, e parabenizar Henrique, né? Meu bichinho aí que saiu daqui, lá da Paraíba, lá do sertão da Paraíba, direto para a Alemanha, né, Henrique? Então é isso. Eu agradeço bastante e parabéns para o Henrique. Obrigada. Obrigada, Eliane. É importante isso que você falou sobre os alunos já se dedicarem desde o início a sair. Essa é uma fala que o professor Rubens tem deixado claro já há algum tempo, da importância de já chegar na pós-graduação com essa meta. E pelo que você fala e pelo que o Henrique deixou claro, ele já tinha essa meta lá no começo, isso é muito importante. Chegar no mestrado já sabendo onde quer chegar no doutorado, e aí no doutorado já estabelecer a meta de realmente ter a experiência no exterior. E a gente espera que possa continuar, a gente tem mais 2 anos do Print aí pela frente, a gente espera que os bons resultados que a gente tem tido, como esse que o Henrique mostrou agora, nos permitam ter uma renovação se o Print vier a ser ofertado de novo como edital, porque a UFRN tem, para nossa satisfação, tem feito um bom papel. Eu queria agora abrir, como é de costume, para a audiência. Nós temos aí algumas pessoas assistindo você, são 16 pessoas agora, Henrique, e eu queria abrir, se as pessoas quiserem te fazer alguma pergunta, que elas fiquem à vontade. Então, pessoal, quem está aí logado, fique à vontade para fazer pergunta para o Henrique e para a Eliane, ou a mim, se eu puder responder, que não seja sobre algas. Eu queria dar os parabéns aí ao Henrique, né? Eu tenho acompanhado o trabalho dele desde que ele entrou na disciplina de seminários em ecologia, depois participei da banca de qualificação, né? Então, tenho aí de perto acompanhado o Henrique, né? Então, parabéns, Henrique, muito legal ver como você apresentou, como evoluíram os seus capítulos, né? Agora tá aí com 5 capítulos, 2 já praticamente publicados, né? Isso é excelente para um aluno de doutorado. E aí eu ia te fazer uma pergunta, né? Que
para você já mostrou, né, que fez alguns experimentos, eu queria que você resumisse, né, qual foi a importância de você ter ido, falasse para as pessoas que estão aqui e que pensam em fazer um doutorado de sanduíche, né? A gente já mostrou que dentro da UFRN a gente tem o edital do print, né? Uma oportunidade de sair. Então, eu queria que você falasse aí para os alunos que quais foram os principais avanços que você percebeu na sua tese, né, em relação após a sua ida para essa etapa de internacionalização, né? Você já tinha parcerias que eram parcerias nacionais, e aí veio a parceria internacional, né? Então, resumidamente, aí, para dizer ao pessoal o quanto que melhorou o seu trabalho, né? Essa ida para o doutorado de sanduíche. Obrigada. Obrigado, professora, pela pergunta. Em alguns momentos, quando eu apresentava os meus resultados dos experimentos de aquecimento dos oceanos e salinidade aumentada, algumas pessoas perguntavam sobre o efeito de uma salinidade reduzida, porque para ambientes tropicais também é esperado que períodos chuvosos se tornem mais intensos. Então, isso pode resultar em menor salinidade nos estuários, porque vai entrar mais água doce no estuário, considerando os períodos de chuva mais intensos. Então, eu pude realizar lá esse experimento com salinidades mais baixas do que as que eu já tinha testado em São Paulo, e também em salinidades mais altas, não é? Em relação ao experimento de luz, ele somou muito, porque todos os resultados foram bastante consistentes para mostrar que essas macroalgas, elas são macroalgas que elas são consideradas como plantas de sombra, não é? Tanto que elas elas ocorrem principalmente nos manguezais, que é um ambiente sombreado. Então, a gente fez esse compilado de dados para mostrar isso cientificamente, por evidência empírica, não é? A partir de experimentação e de análise dessas respostas fisiológicas para provar isso. E também tem, como plano de fundo, a questão da degradação da camada de ozônio com maior radiação solar chegando ao nosso planeta como resultado de mudança global, que foi mais uma problemática ambiental acrescentada à minha tese, que ela não era abordada inicialmente. Então, quando o professor apresentou as minhas incubadoras de aumento de luz, eu logo pensei, vou fazer esse experimento, porque eu acrescento essa faceta das mudanças globais à minha tese. Só mais uma questão, né? Você falou bastante em relação aos trabalhos, a produção, né? Mas em relação à sua formação, né? Qual foi a contribuição que o Print teve aí esse período no doutorado de sanduíche? Obrigado, professora, pela pergunta e por reforçar essa questão. Eu preciso, às vezes, tirar da minha mente a questão só trabalho. Então, obrigado pelo reforço. Foi muito importante para o meu amadurecimento científico, porque é um outro mundo, realmente. A senhora fez o doutorado de sanduíche também na Espanha, eu não sei se a professora Adriana Carvalho fez, mas o professor Rubens também fez na Alemanha, não é? Então, vocês podem confirmar que é realmente um outro mundo onde se respira realmente ciência dentro dos institutos. Nós também respiramos aqui, fazemos ciência com bastante qualidade, dadas as limitações que nós temos, mas por estar em um espaço que respira ciência de uma forma saudável, principalmente, não é porque há uma cobrança, mas não há uma cobrança tão elevada, é uma cobrança saudável. E o Estado Nacional tem uma preocupação com o investimento em ciência, proporcionando a nós que estamos lá no laboratório fazendo ciência, proporcionando espaços e materiais e equipamentos adequados
para a gente fazer a nossa investigação, foi realmente algo que foi super para mim, super acrescentou. E também como eles tratam os alemães, no caso, que eu posso falar, né? Como que eles tratam com seriedade a vivência no ambiente acadêmico em termos de serem cientistas. Eles são muito criteriosos, eles são muito meticulosos com a qualidade do dado que eles obtêm. Como o professor Carsten nunca tinha identificado, principalmente o do Citol, como osmólito principal nas macroalgas, nós fizemos diferentes testes para ver se o problema era o equipamento, o HPLC. A gente fez curva de calibração com compostos químicos, com padrões químicos. A gente fez curva de calibração com padrão biológico, com outras macroalgas que ele já conhecia, que ele sabia que era principalmente o sorbitol, para ver se o equipamento estava todo funcionando da maneira ideal, para a gente ter segurança de apresentar esse resultado. Então, foi esse mix de informações e de vivências que contribuíram para o meu amadurecimento. Eu respondi a sua pergunta. Se a senhora quiser, eu posso responder de uma forma mais precisa. Não, respondeu sim. Obrigada, Henrique. Por nada, professora, obrigado. Obrigada, Henrique. Eu tive a oportunidade também. Eu fiz um pós-doutorado de 1 ano na África do Sul, que foi fenomenal, foi muito legal. E tive a oportunidade também de ficar 3 meses na Espanha depois, mais recentemente na Espanha. E eu concordo com você. A gente acaba absorvendo um dia a dia muito diferenciado de pesquisa. E isso é muito legal, porque a gente entende algumas coisas sendo feitas de maneira distinta, e isso acrescenta sempre para a gente. Isso é muito legal. A Laiane fez uma pergunta aqui, parte dela você acabou respondendo aí para a Juliana, mas a Laiane disse que ela gostaria de saber como que foi o processo da sua seleção para o print e as etapas seguintes que você teve que fazer. Se você quiser comentar com ela. Sim, claro. Houve a abertura do edital, Laiane. Eu enviei a minha proposta de projeto, eu fiz a minha candidatura seguindo os critérios e as orientações do edital. Houve a aprovação do meu projeto e as etapas seguintes foram dentro do calendário da coordenação do print, o FRN, com a CAPES, a minha indicação no sistema da CAPES. Depois disso, os meus contatos e as informações que eu recebi foram diretas do técnico que ficou responsável por acompanhar o meu processo de bolsa no exterior. Eu tive alguns problemas nessa comunicação, porque a demanda era muito alta. Depois, em vários e-mails que o técnico mandou para a gente, ele acompanhava aproximadamente 300 bolsistas em diferentes países. Então, o início da nossa comunicação foi bastante difícil, porque ele não conseguia me responder. Para implementar a minha bolsa mesmo, foi difícil, daí eu entrei em contato com a coordenação do print na UFRN, e a coordenação do print na UFRN, de forma muito eficiente, entrou em contato com alguém da CAPES, e no outro dia, o técnico entrou em contato comigo para implementar a minha bolsa, e houve a necessidade desse contato, porque como eu ia para a Alemanha, como um cientista, como um pesquisador visitante, eu precisava de visto. E para poder pedir o visto, eu tinha que ter os documentos da CAPES. Então, foi esse jogo de cintura, de prazos, de tempo, porque o consulado da Alemanha no Recife tem o seu ritmo de trabalho, o técnico da CAPES tem o seu ritmo de trabalho, eu tenho as minhas demandas, as minhas obrigações na pesquisa também. Por conta da pandemia, eu tive bastante dificuldade para conseguir sair, porque, por conta do atraso do contato do técnico, o meu visto saiu com atraso, daí eu não pude viajar antes do bloqueio imposto pela pandemia, mas sempre, professora Juliana, enquanto coordenadora do PPGECO,
o pessoal da coordenação do print, o professor Rubens Maribondo, me dando muito apoio para que eu conseguisse sair para fazer esse sanduíche, adiando o meu prazo de defesa para eu conseguir prorrogar a bolsa para meses seguintes, até que ela foi prorrogada para setembro, e deu certo, e depois de estar lá eu percebi que realmente o tempo para eu ir para a Alemanha era setembro. Por diversas razões, que se vocês quiserem eu posso falar, mas eu percebi que realmente se eu tivesse ido em janeiro, havia uma grande probabilidade das coisas não darem certo, principalmente por conta da pandemia. Né? Mas em setembro, como as coisas já estavam mais calmas, o ritmo de laboratório lá já estava mais voltando ao normal, foi possível fazer o meu trabalho de uma forma satisfatória. Em relação ao profissional, acho que eu já falei bastante, respondendo a pergunta da professora Juliana. O pessoal foi muito enriquecedor também, porque a gente sempre enriquece culturalmente quando a gente vive outras culturas. Não é? Puxando para o nosso lado da ecologia, da biologia, eu fiquei muito feliz em ver como que o Estado Nacional Alemão, como que os alemães eles têm uma preocupação com a questão ambiental, né, em termos de reuso de materiais que podem ser reutilizados, em termos de reciclagem. Por exemplo, quando a gente compra a água mineral, por exemplo, em garrafa, a gente compra a água e aluga a garrafa PET. Né? O aluguel da garrafa PET é mais caro do que a água que você compra, mas depois você vai a uma máquina, deposita essas garrafas PETs e você recebe um voucher que você pode comprar o que você quiser no mercado. Não é? Então, são essas iniciativas que chamaram muito a minha atenção. A questão do uso dos carros elétricos, do transporte público, principalmente à base de energia elétrica, não é? Acrescentaram muito. Além do convívio, né, com pessoas que pensam de uma forma diferente, os alemães têm a forma deles de pensar, a forma deles de agir, isso tudo somou muito. Acho que eu respondi a sua pergunta, né? Vou complementar uma coisa a isso que você falou por último, Henrique. Hoje, a Alemanha no mundo é o país, nosso benchmarking de gestão ambiental. Hoje ninguém faz gestão ambiental melhor do que os alemães, por causa de, entre outras coisas, disso que você viu lá. Eles realmente não têm desperdício, a logística reversa funciona lá. Lá eles realmente reaproveitam tudo, não existe lixão. E a população é muito consciente, o que reforça a necessidade de uma política de educação que realmente forme cidadãos, não é? Porque a população tem muita consciência relacionada às questões ambientais. Muita gente lá, acho que todo mundo lá do laboratório era vegetariano ou vegano. Deixa eu aproveitar e eu fazer uma pergunta para você, que eu fiquei curiosa, Henrique. De novo, parabéns, gostei muito do seu trabalho, interessante pra caramba, legal que você tenha 5 capítulos, artigos em revistas de alto impacto, e eu fiquei com uma dúvida, porque lá no seu primeiro artigo você falou que o experimento de CO2, na verdade, foi benéfico, né? Ele aumentou o crescimento das algas. E, no longo prazo, esse crescimento de algas, você acha que ele tem algum efeito negativo pro manguezal? O crescimento das macroalgas tem um efeito negativo para o manguezal? Teria? Muita alga em abundância pode vir a prejudicar o manguezal de alguma forma ou não? Professor, eu acredito que não, porque essas macroalgas, elas têm um ciclo de vida curto, não é? Elas germinam a partir dos esporos e com pouco tempo chega ao estágio maduro, elas reproduzem e degradam, não é? Elas sempre estão nessa ciclagem, participando dos processos biogeoquímicos de ciclagem nos manguezais. Então, na verdade, você não espera aumento de área, elas só vão crescer mais rápido e morrer mais rápido. Possivelmente. Agora, estudos de campo são muito necessários. Inclusive, eu faço essas ponderações na conclusão do meu artigo 1. Não é? Estudos de campo para tentar quantificar quanto de carbono que elas podem fixar
em uma unidade de tempo, em uma unidade de área, e também verificar em campo o ciclo de vida delas, em campo e em laboratório também, mas preferencialmente em campo, porque muito que a gente tem sobre a biologia dessas algas são das congêneres, né, das espécies do mesmo gênero, a senhora é bióloga, sabe? Da Europa e da Austrália. Né? Então, essa fala que eu fiz inicialmente em relação ao ciclo de vida é mais relacionado à literatura de referência que a gente tem para essas espécies dessas áreas. Não é? Para a gente, como ainda é subestudado e subamostrado, a gente precisa desses estudos de campo. Tá, então, mais uma única pergunta, que foi outra dúvida que eu tive. Uma vez que os experimentos de salinidade que você fez, eles indicam que existe uma redução de fotossíntese, então existe alguma influência na atividade fisiológica da alga. Será que isso vai influenciar nessa habilidade, essa capacidade de fixação de carbono que você verificou? Sim. No artigo 1, a gente traz essa importância delas para a absorção de gás carbônico, porque elas são usuárias de gás carbônico. Já tem experimento fisiológico com uma espécie europeia, mas normalmente a estratégia de aquisição de carbono pelas macroalgas é compartilhada a nível de gênero. Né? Então, já tem esse conhecimento que elas são usuárias principalmente de gás carbônico. Então, no artigo 1, a gente traz essa questão. Elas são importantes para fixar o carbono. Só que nos outros artigos a gente mostra que as mudanças globais, continuando em progresso, como elas estão atualmente, vai comprometer negativamente essas algas, que podem ajudar a mitigar o carbono que está causando toda essa problemática ambiental. Interessante, obrigada, Henrique. Alguém mais quer fazer a outra pergunta ao Henrique? Só reforçar, Laiane, que você colocou, que pense em se candidatar. Se você tem esse plano, se organize, se candidate. É realmente uma experiência muito enriquecedora, tanto do pessoal como do profissional. Do pessoal tem algumas coisas que a gente não pode comentar em um ambiente formal acadêmico, não é? Mas do ponto de vista pessoal também é bastante enriquecedor. Então, eu dou total incentivo para você se candidatar quando você tiver a oportunidade, no que precisar, em termos de ajuda para esclarecimento de alguns pontos no edital que podem não estar tão claros. Tendo em mente a experiência que eu já vivi, eu estou aqui à disposição para ajudar. Você e quem mais quiser perguntar, tirar alguma dúvida. Vou aproveitar esse gancho, então, Henrique, e contar para a Laiane e para os demais que o PRINT, esse projeto de internacionalização, que é financiado pela CAPES, ele tem vários temas, são vários temas em que se encaixam os diversos programas de pós-graduação. E tem o PRINT da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Então, além desses temas diversos, que no nosso caso aqui o tema é biodiversidade, somos 3 programas na biodiversidade, a ecologia é um deles, o PRODEM é o outro, e a psicobiologia também. E além do tema de biodiversidade, os candidatos, os alunos de pós-graduação podem concorrer no edital maior, que é o edital da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. E então, é só ficar atento. Esse ano o edital da Pró-Reitoria de Pós-Graduação já ocorreu. O de biodiversidade a gente só vai ter no próximo ano, porque para os alunos, porque para esse ano a gente só tinha para saída de professor. Então, para alunos, o recurso é só para o ano que vem e para 2024. Mas fiquem despreocupados que quando o edital é lançado, a gente avisa os coordenadores. E, reforçando o que a senhora falou, as oportunidades, elas existem, elas estão aí. Quando eu me candidatei nas 2 chamadas, no edital da Pró-Reitoria e no edital da área de biodiversidade. E eu consegui a bolsa nos 2, optei pela bolsa da Pró-Reitoria para dar a vez da bolsa da biodiversidade para algum colega da nossa área. Priscila também, só fazendo um adendo, porque é minha colega de turma, Priscila se candidatou em 3 editais, no da Pró-Reitoria, no da biodiversidade e em um outro, acho que a senhora lembra? Cognição, evolução e comportamento, acho que é. Isso, nessa área. E ela conseguiu também, nas 3 chamadas, optou
de cognição para dar oportunidade para outros colegas. Mas, infelizmente, ela não pôde realizar por conta que o Reino Unido, para onde ela ia, para a Inglaterra, foi mais rígido em relação aos bloqueios por conta da pandemia do que a Alemanha. A Alemanha, em setembro, cedeu, o Reino Unido continuou. Uhum. É muito importante isso que o Henrique falou, que eu ia me esquecendo de frisar com vocês, se candidatar a um edital não impede que se candidate em outro. Isso é muito bom, porque permite essa flexibilidade que nós tivemos, por exemplo, no caso do Henrique. O Henrique passou para um outro edital e a gente pôde passar a Bolsa de Biodiversidade para um outro candidato. Então, é sempre bom se candidatar nos editais possíveis de conseguir. E, pessoal, a minha bolsa ela foi de 6 meses, mas se vocês tiverem tempo e puderem se candidatar para as bolsas de 1 ano, eu incentivo, se candidatem para as bolsas de 1 ano, porque o enriquecimento profissional e pessoal é maior. Estando em instalações de pesquisa, como as da Alemanha, por exemplo, você só vai deixar de se perder entre os laboratórios lá para o 2º, para o 3º mês. Então, você tendo um tempo maior, você consegue conviver mais, você consegue aproveitar mais todas as oportunidades que o grupo tem a oferecer. A Juliana está lembrando aqui, olha, que acabou de ser aberta uma outra chamada de edital da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Precisa só conferir lá quais são as bolsas disponíveis nesse momento. Mas tem um outro aberto, uma outra chamada aberta. Alguém mais quer fazer perguntas ao Henrique? Sim, sou eu, Leonardo. Boa tarde. Olá, Léo. Boa tarde. Vamos ver. Ah, sim, funciona também a câmera, né? Sim. Henrique, parabéns. Eu que não pude ir, fico feliz por quem conseguiu finalmente fazer um sanduíche e ver os resultados, que serão resultados importantíssimos para todo o país. Eu penso isso e penso que vale mesmo a pena esse investimento que foi dado e que continuará sendo dado daqui para frente, né? Diante das dificuldades, queria perguntar, Henrique, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? E economicamente, eu que estava me preparando para ir para o Canadá, me dei conta que mais ou menos conseguia com a bolsa que ia receber, né, pagar um aluguel, viver, mas que me dei conta que por ser sortudo e ter também poupança e uma família que me ajudava, de alguma forma estava um pouco mais tranquilo, né? Quero saber se você não passou por dificuldades, ou sim, e se teve outras também paralelas. A bolsa ela é suficiente para você ter uma vida com dignidade na Alemanha. A Alemanha já é o país mais caro da União Europeia, a Alemanha e a França, né? Tem um custo de vida alto da União Europeia, desconsiderando o Reino Unido, porque aí é em pounds, né? Em libras esterlinas. A bolsa é suficiente, né? Respondendo objetivamente a sua pergunta. Dá para a gente ter uma vida com dignidade, porque a Alemanha, assim como os outros países da União Europeia, eles optam por cobrar principalmente sobre renda e patrimônio, não sobre consumo, né? Diferente aqui do Brasil, por exemplo, que cobra mais imposto sobre consumo. Então, dá para a gente ter uma vida tranquila. Além disso, eu tive a vantagem do professor Carsten, gentilmente, providenciar um espaço para mim em uma casa de hóspedes da universidade. Não são todos os professores que fazem isso, porque a responsabilidade fica no nome do professor. Mas ele conseguiu uma vaga para mim, um aluguel onde eu tinha água, energia, internet, tudo incluso num aluguel que era de 197 euros. A bolsa é de 1.300 euros mensais, 197 euros é um preço legal. Então, com toda essa conjuntura, dá para viver tranquilo. E há uma curiosidade, e as amostras, Henrique, conseguiu levar tranquilamente do Brasil para a Alemanha? Então, Léo, eu tinha
Eu tenho a licença do ICMBio para transporte nacional e internacional. E a professora Naí, ela é credenciada no CIGEM, né? Então, eu consegui viajar com as minhas amostras de uma forma legalizada. Do ponto de vista brasileiro, como eu estava viajando com material biológico brasileiro, né, estava tudo dentro dos conformes. E na Alemanha ninguém me perguntou, não houve nenhuma cobrança em relação a isso. Obrigado. Obrigado, Léo, pelas perguntas. Obrigado mesmo. Henrique, tem mais uma pergunta aqui no chat, que é sobre como você lidou com as diferenças de idioma e culturais lá na Alemanha, já que esse é um detalhe que intimida, às vezes, muita gente. Então, quanto à questão cultural, eu não tive muito problema, porque eu sou um bocado camaleão, como a minha professora Eliane sempre fala. Eu consigo me moldar e me adaptar aos ambientes. E como durante a minha graduação eu tive bolsa do Ciências Sem Fronteiras para passar um ano em Portugal, eu já tinha uma certa vivência com os hábitos e com a cultura do povo europeu. Então, não foi tão impactante. O mais impactante foi de eu me sentir só, porque eu estava em Rostock. Depois, se vocês quiserem procurar no Google Maps, é uma cidade localizada no norte, do norte da Alemanha, já próximo à Polônia. Não tinha brasileiro lá, tinha muitos internacionais no instituto, por exemplo, mas brasileiro não tinha, e os europeus eles são muito frios, os alemães são mais frios ainda. Então, emocionalmente, foi difícil, porque eu estava só, até a chegada de uma pós-doc iraniana no laboratório, onde a gente fez amizade, e a gente foi um apoio emocional muito forte um para o outro. Em termos de comunicação, realmente foi bastante difícil, porque o alemão é muito distante das línguas latinas, muito distante do inglês também. Eu tive o interesse de estudar alemão, mas eu ia estudar alemão em inglês, né? Eu já estava buscando aperfeiçoar o meu inglês em termos de fala, lá em termos de fala e em termos de compreensão. Então, como eu tinha apenas 6 meses, o trabalho de laboratório para fazer, eu optei por não fazer o curso de alemão, porque ia ficar mais uma sobrecarga em mim, mais responsabilidade. Foi difícil essa questão da comunicação, mas não foi impossível, porque na universidade todos falam inglês, e eu fui aceito como falante de inglês pelo professor Cássio. Eles, não tem problema, se você consegue se comunicar em inglês, seja bem-vindo. E a galera da nossa faixa etária, eles falam inglês no país, porque eles estudam inglês como uma segunda língua mesmo, é um ensino sério de segunda língua que eles têm lá. A dificuldade de comunicação foi mais com a galera de mais idade, né? Por exemplo, o pessoal da cantina, que por ver que eu era estrangeiro, tinha uma atenção maior para me ajudar a escolher os almoços diários, que eu almoçava na cantina da universidade, pagando pouco, inclusive por isso, um preço justo, fazendo um adendo aí na pergunta do capitão sobre o custo de vida. Sempre elas queriam lá me auxiliar, mas eu não conseguia me comunicar. Teve essa dificuldade da comunicação com pessoas de mais idade. Mas, em termos gerais, vamos dizer 50% dificuldade, 50% não difícil, porque com o inglês você consegue se virar, popularmente falando. Obrigada a quem fez essa pergunta, porque isso é realmente muito importante. É algo que tanto a CAPES cobra aqui, como a instituição estrangeira que vai receber também cobra, porque não há sentido em sair para uma instituição se você não conseguir se comunicar. Então, isso é muito importante. Quem pretende se candidatar ao PRINT, se lembre de se preparar no idioma. E o inglês, de fato, ajuda muito, porque nas universidades, pelo mundo afora,
é sempre fácil se comunicar através do inglês. Quem mais quer fazer alguma pergunta para o Henrique? Bom, se nós não temos mais perguntas, então quero agradecer muito ao Henrique pela apresentação muito boa que você fez, pelo desempenho muito bom que você tem tido até agora no seu doutorado. Meus parabéns a você e a Eliane. Fico muito feliz por isso, particularmente pela resposta que isso é ao print. Obrigada demais pela disponibilidade de vocês todos que ficaram aqui até agora para a gente ter essa oportunidade. E não se esqueçam que na semana que vem vai ter outra. Então, a gente aguarda vocês nas próximas e a gente vai ter mais uma de ecologia em breve, que é do Raul, que também saiu com a professora Gislene. Fiquem atentos que a gente em breve vai ouvir também sobre o trabalho que foi feito pelo Raul no exterior através do print. Muito obrigada a todos, viu, gente? Um bom final de dia. Obrigado, professora. Obrigado a todos pela pergunta, por terem participado enquanto plateia. E, para finalizar, não é, agradecer a todo o apoio que vocês me deram para que eu conseguisse ir diante de todas as dificuldades de pandemia, de atraso de visto, atraso do contato do técnico, vocês sempre me apoiando na minha luta para conseguir ir. E, finalmente, eu consegui, e eu acho que o trabalho foi satisfatório. E para nós também. Essa é uma retribuição importante. O trabalho de todo mundo está sendo recompensado, né? Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Até a próxima. Boa tarde. Tchau.